Espero que todo mundo já tenha deixado o like. Se puder, ajuda demais compartilhar o link. A velha setinha meia bomba. Você copia o link, você cola no teu YouTube, no seu Instagram, no seu Twitter, manda por WhatsApp, por Telegram. Agora, Pavi, tem mais um assunto que é a capa, inclusive, da nossa live de hoje, com relação a Alexandre de Moraes e uma decisão. Porque o Alexandre de Moraes reviu sua própria decisão ontem, quarta-feira, e mandou redes sociais voltarem a divulgar um vídeo e 2 textos jornalísticos com denúncias da ex-mulher de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, contra ele ele, deputado e presidente, como já disse. Na decisão, Moraes escreveu que após o bloqueio dos links, verificou então que a alegação da defesa de Lira não era procedente. A defesa dizia que o material estava sendo divulgado de forma coordenada e orgânica. Para Moraes, se verificou que não houve ação orquestrada. Abre aspas. Após a realização dos bloqueios determinados, as informações coletadas demonstram que algumas dos links das URLs, né, que é o link, não podem ser consideradas como pertencentes ao novo movimento em curso, claramente coordenado e orgânico, e nova replicagem de forma circular desse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico, como salientado pelo requerente. Fecha aspas, escreveu Alexandre de Moraes. O vídeo que Moraes mandou que volte a ser divulgado era do canal do jornal Folha de São Paulo, no YouTube. Os textos são do portal Terra e do site Brasil de Fato. A decisão, no entanto, não faz referência ao vídeo excluído do canal Mídia Ninja. Moraes havia retirado do ar reportagens sobre Lira. O material bloqueado anteriormente eram 2 vídeos e uma matéria jornalística. Pavi, parecendo aquele cachorro que morde, depois não era para morder, né? O famoso pitbull, né, Pavi? É uma sessão de absurdo, porque você veja que ele deu uma medida cautelar de urgência sem ler direito. Exato. Sem ler direito. Ah, mas é o excesso de trabalho. Ninguém está te obrigando a ser ditador. Ninguém é obrigado a ser ditador, ninguém é obrigado a ser ministro do STF, ganhar um bom dinheiro todo mês, faça chuva ou faça sol, é pouco, é muito, não me interessa, é dinheiro público, ficar viajando para congressinho, posar de bom, tirar sarro da população brasileira e ainda, em pouquíssimo tempo depois, falar, ai, ups, eu dei uma decisão, mas eu não li direito. E ainda escolhe uns beneficiados. E os beneficiados são todos do espectro da esquerda. Não se falou do perfil da Mandinha, não se falou de absolutamente nada. Agora, essa decisão revista é meio que uma desculpa esfarrapada, porque se na decisão que mandou sair do ar, por exemplo, o perfil, o bloqueio da Mandinha, lá do X, o X não atendeu em 2 horas, era 100 mil a multa, sobe para 700 mil. E fala, se não atender rápido, vou aumentar. Aí depois ele toma uma outra decisão, eu não li direito. Porque ele está acima da lei, ele não tem que responder por abuso de autoridade. A PGR é coberta, o Alexandre de Moraes, os colegas dele na corte a coberto, o Alexandre de Moraes. O Senado brasileiro a coberto, o Alexandre de Moraes. Inclusive os senadores da direita cobertam o Alexandre de Moraes. A cobertam por quê? Porque o funcionamento do impeachment no Senado funciona de maneira diferente. Isso já poderia ter sido levado ao plenário com base no regimento interno. E eu já disse como, já falei para muita gente o que fazer, mas todo mundo parece gosta de correr e ficar no mesmo lugar. O que eu podia falar, eu já falei.
Está todo mundo em torno desse golpe à democracia brasileira, que está sendo perpetrado desde a eleição de 2022 e está cada dia mais forte. Então, à frente desse golpe está o Alexandre e os principais cargos das principais autoridades desse país estão acobertando para ele. Estão acobertando para ele. E veja, essa entrevista que volta ao ar, quando ele falou na primeira decisão para bloquear o perfil da Mandinha no X, ele falou, o processo não gerou condenação contra o Lira, de maneira que continuar divulgando essa entrevista ou aquilo que a ex-mulher do Lira falou, macula a honra deste grande líder da política brasileira e mamãe querida e piriri pororó. Aí eu pergunto, o relato macula a honra ou não macula a honra? Ele foi inocentado ou a mulher só não conseguiu comprovar? Teve ação ou não teve ação? Então não se sabe. A gente fica num limbo. E qual é o recado que ele dá com isso? O recado que ele dá é: eu posso errar, eu posso não prestar atenção no pedido do povo, eu posso decidir o que eu bem quiser e volto atrás quanto àqueles que eu quiser. Mas não é para todo mundo. É esse o recado que ele nos manda. Pavio, ao mesmo tempo, o Lira amarra mais um pedacinho do seu rabo ali na corte, né? Exatamente. Porque até, a gente pode até pensar, ele beneficiou o Lira. Aí ele chegou, Lira, vai soltar a PL da censura. Aí o Lira falou, pô, não vai dar. Aí ele fala, querido, então é uma troca de maldades, né? Uma coisa, é um amor aos pedaços ali, né? Uma coisa meio Lise Matsunaga em Brasília. Pavio, o Banco Central decidiu manter a Selic em 10,5% ao ano. Assim, chega ao fim o ciclo de cortes da taxa básica de juros, iniciado em agosto de 2023. A manutenção se deu por unanimidade dos diretores da autoridade monetária. E, segundo o comunicado, o Copom tomou essa decisão técnica e resistiu ao bombardeio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por seus aliados. Eles criticam a instituição e pedem cortes intensos no indicador. O petista aumentou a pressão sobre os 4 diretores que já indicou. Havia 7 reuniões que o Banco Central diminuía a Selic. Foram 6 quedas de 0,5 e uma de 0,25. A taxa básica continua no patamar mais baixo desde dezembro de 2021, quando era de 9,25%. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Roberto Campos Neto fazendo a sua parte, Pavi. Para o Lula quer que corte o indicador. O que é cortar o indicador para quem já cortou o mindinho, hein? Então, para ele não liga com... Ele não tem muito critério para falar disso aí. Mas o Lula ficou sozinho. Ele, a Gleisi lá gritando, né? Como se a culpa fosse do Campos Neto. O PT, inclusive, entrou com uma ação contra o Campos Neto. Assim, imagina a Gleisi, que é presidente do PT, né? Representante, né? Justiça! Proíba que o Campos Neto fale de política partidária, porque isso seria revelar a tendencionismos do presidente do Banco Central. E agora, e o engraçado é que o Campos Neto sai no final do ano. E quem é que o Lula está cotando para assumir? Tem o Galípolo, que vai na festa junina do MST. No passado estava lá Pimpão na festa junina do MST, que é do PT. Tem o Mercadante, que também é do PT, dirigente do PT. Aí tem também o Guido Mantega, que foi responsável pela maior crise econômica da história deste país, que é do PT. Aí o PT não quer que o outro discorra, fale sobre questões políticos partidárias, mas quer colocar, tem 3 cotados que são filiados do PT.
filiado do PT. Então não tem sentido nenhum. Aliás, desses três, o pior nome é o Guido Mantega, que também é outra piada pronta. Para quem tem mais idade, vai se lembrar do filme do Marlon Brando com Maria Schneider, o último tango em Paris. Se o Guido Mantega assume o Banco Central, o Brasil vai viver o último tango em Paris. É Lula passando Mantega no Banco Central e ai, 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 ui, ui. Lembra do filme, Pitoli? Lembro. Aí tem um outro risco também, que a gente tem que ter medo do seguinte fato. Lula mandou a Dilma para fazer um estágio no Banco do BRICS para que ela volte e assuma a presidência do Banco Central brasileiro. Aí você imagina a mulher sapiens no comando do Banco Central. E o Banco Central é um colegiado, foi por unanimidade que se decidiu parar o corte de juros. Parar por quê? Porque já cortou tudo o que dava, o governo não fez a parte dele, não está comprometido em fazer a parte dele, o Lula parece um alucinado nos últimos tempos, não tem compromisso com absolutamente nada, não tem um plano para absolutamente nada, tanto que fez uma reunião com ministros na semana anterior falando, e aí, cadê os projetos para o Brasil avançar? Ele nem sabe o que está falando. Ontem, no Dia Nacional do Cinema, ele foi fazer um discurso totalmente xarope, totalmente... Aí começou a falar de artista, de putaria, e falou que quem não quiser, o artista não é para fazer putaria, é para fazer narrativa, fazer historinha, e sem putaria, e que ele quer arte, e quem não quiser que se dane. Ele está totalmente xarope, então parou, acabou. Pique-pique não brincou mais, o Banco Central fez. Agora, com o novo presidente, eu não sei o que vai acontecer, porque também já vai ter, o Copom vai ter uma outra composição com diretores. Enfim, até dezembro a festa acabou. O problema está por vir. Em janeiro a gente vai saber o tamanho da trolha do Marlon Brando.